Oi, gente! Vamos começar a aula. Vamos orar? Crede sem sombras de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Não se esquiveis de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando publicamente e de casa em casa. 2 Crônicas 20:20 e Atos 20:20. Amém? Bem, nós vamos trabalhar hoje na disciplina de História. Nós vamos ver o último assunto do nosso livro de História, que vai ser sobre heranças africanas, certo? As heranças africanas. Vamos aqui no livro de vocês, na página 62. Vamos lá, vamos estudar. Então, Tia Nalva vai ler, vocês prestem atenção. Os africanos vieram para o Brasil trazidos pelos europeus como escravos. A gente já viu isso, não foi? Então, durante a viagem, muitos morriam por causa de doenças, entre elas uma chamada banzo. Existia uma doença chamada banzo, que era a saudade de sua terra natal. Então, eles vinham nos navios, como eu já falei aqui, eles vinham nos porões dos navios, e eles eram trazidos para cá sem a vontade deles. Eles eram forçados a vir para cá e deixavam muitas das vezes suas famílias lá. Por isso que eles ficavam deprimidos, adoeciam, tinham febre. E o nome dessa doença era chamado de banzo. Os africanos viviam nas senzalas e praticavam sua religião por meio do sincretismo, que é a junção de diferentes cultos religiosos através da reinterpretação de seus elementos. Os negros eram vendidos como mercadorias para trabalhar nas lavouras, na casa grande das fazendas e nos engenhos. E as famílias eles eram separadas. Às vezes eles vinha a família toda, né, para ser escrava aqui no Brasil. Só que quando chegava aqui, aí eles eram vendidos. Nem todos os donos das fazendas compravam a família toda. Às vezes só comprava o homem, aí outro vinha comprava a mulher, entendeu? Aí eles eram distribuídos e ficava um longe do outro. Por muito tempo, as crianças filhas de escravos também eram escravas, mas depois passaram a nascer livres. Imagina as crianças pequenas de 5, 6 anos, já eram escravas, elas tinham que ajudar os pais também. Os negros africanos lutaram durante todo o período da escravidão por sua liberdade e por isso fugiam para os quilombos para viver livres, mesmo que escondidos. Existia um local que eles chamavam de quilombos, que lá era onde se reuniam os negros que fugiam das fazendas, onde eles eram os escravos, entenderam? Eles fugiam. Eles conseguiam fugir no meio dos matos e iam para esse quilombo, que só quem sabia o caminho eram eles mesmos, um passava para os outros. Os africanos também utilizavam diversos instrumentos musicais em suas manifestações culturais e trouxeram danças próprias, assim como diversas histórias. Tia Nalva colocou aqui algumas coisas, né? Então, nós temos mais aqui sobre a música. Esses instrumentos é chamado bongos. Esse aqui, que a gente até os tem, né? Os maracás, que balançam e faz o barulho. Campana. Guiro, esse instrumento aqui. Timbales, esse instrumento aqui, que faz um som bonito. Claves, olha, como se fosse duas madeiras. Congas, são esses, entendeu? Cada um tem seu nome. Como nós sabemos também, a feijoada foi trazida por eles, nós herdamos deles, né? Aqui, ó, nós herdamos deles, aí tem o boi bumbá e esses bolinhos de bacalhau, a gente já aprendeu, né, sobre isso. Então, aqui são as heranças africanas para nós, que eles trouxeram da África e os brancos foram introduzindo, entendeu? Então, vamos para a atividade na página 63. Dentre as raças que formaram o povo brasileiro, pinta aquela que veio como escrava para as terras brasileiras.
Então, vocês acham que foi qual desses três? Aí você vai pintar o que veio como escravo. Número 2, observe o quadro e descreva como os negros eram tratados. Dá para imaginar, né? Aqui, ó, amarrado num tronco, né? E sendo aqui é tipo umas tiras de couro e eles chicoteavam eles, amarrados e seminus, né? Então, número 3, dentre os utensílios, aí você vai escrever aqui, tá bom? Você vai descrever, escrever como os negros eram tratados, se eles eram bem tratados, se eles eram maltratados, o que faziam com eles, entendeu? Você resume. Número 3, dentre os utensílios a seguir, marque com um X apenas aqueles herdados dos africanos. Então, entre esses, aí você vai marcar com X os que nós herdamos dos africanos. Número 4. Observe as imagens abaixo e pinte os negros africanos que estão no trabalho para o qual foram trazidos. Ó, eles vieram para aqui. Eles vieram para aqui só para tocar? Eles vieram para quê? Para ser escravo nas lavouras, não é? Vamos para a última folha do nosso livro. Observe as ilustrações das danças a seguir e ligue-as ao nome de cada uma delas. Pronto. Aqui eu tenho as danças e aqui eu tenho os nomes. Os nomes que eu tenho é maracatu, você vai ver o que é maracatu e liga. Capoeira, samba, congado e o coco, tá certo? Então, aí você vai ligando para as danças que nós herdamos dos negros, certo? Agora vamos fazer as atividades do nosso caderno, tá bom? Combinado?